Ao adentrarmos na terceira idade ou nos aproximarmos dela, a atenção dedicada ao sistema cardiovascular deve ser redobrada. Neste contexto, apresenta uma estratégia matinal de notável simplicidade, capaz de promover a circulação sanguínea, atenuar processos inflamatórios e contribuir para a manutenção da integridade arterial. A solução reside na incorporação de um único elemento nutricional ao desjejum habitual, mais precisamente a aveia, um alimento de custo acessível, excepcionalmente rico em nutrientes e respaldado por evidências científicas robustas. Para a maioria dos indivíduos com mais de 65 anos, o espessamento gradual e silencioso das paredes arteriais inicia-se muito antes da manifestação de quaisquer sintomas, da emissão de alertas médicos ou do surgimento de sinais como desconforto torácico ou dispneia. Contudo, e se a defesa mais eficaz contra essa ameaça latente não estivesse contida em frascos de medicamentos, procedimentos cirúrgicos ou suplementos de alto custo? E se, ao contrário, residisse em uma semente de dimensões tão reduzidas que pudesse repousar na ponta de um dedo, porém dotada de um potencial transformador capaz de interceptar o colesterol prejudicial antes mesmo que este atingisse a corrente sanguínea? Não se trata de especulação ou estratégia mercadológica, mas sim de um princípio científico fundamentado na ação das fibras solúveis presentes na linhaça moída. Esse composto natural, ao entrar em contato com o trato digestivo, forma uma substância gelatinosa que se liga ao excesso de lipoproteína de baixa densidade, LDL, promovendo sua eliminação do organismo como se fosse um agente tóxico indesejado. Visualize por um instante o interior de suas artérias, estruturas tubulares delicadas que ao longo de décadas conduziram o fluxo sanguíneo com fidelidade. Com o avançar da idade, entretanto, o revestimento arterial torna-se mais frágil, reativo e suscetível à ação das partículas de LDL circulantes. Quando os níveis dessa lipoproteína se elevam, tais partículas não permanecem inertes, ao contrário, infiltram-se em microfissuras nas paredes vasculares, desencadeando reações inflamatórias, formação de placas ateroscleróticas e, eventualmente, obstruções potencialmente fatais. Nesse cenário, a fibra solúvel da linhaça revela-se um mecanismo de defesa extraordinário. Ao adentrar o sistema digestivo, transforma-se em um gel viscoso que atua como uma esponja, capturando o LDL e os ácidos biliares associados. Esse processo estimula o fígado a extrair mais colesterol da circulação para a produção de nova bile, resultando em uma redução natural, progressiva e segura dos níveis de LDL. Um estudo publicado na revista Nutrition and Metabolism demonstrou que a ingestão diária de apenas 2 colheres de sopa de linhaça moída foi capaz de reduzir em até 15% os níveis dessa lipoproteína em idosos. Embora esse percentual possa parecer modesto, sua relevância torna-se evidente ao considerarmos que cada redução de 1% no LDL está associada a uma diminuição de 1 a 2% no risco de infarto. Assim, a adição cotidiana desse alimento aparentemente simples pode alterar de maneira significativa o prognóstico cardiovascular. Os especialistas denominam esse fenômeno de sequestro de ácidos biliares, enquanto muitos o veem como uma esperança concreta. Contudo, os benefícios da linhaça não se limitam a essa ação. Com o envelhecimento, o trato intestinal torna-se menos eficiente na regulação da absorção de colesterol. O sistema digestivo de um indivíduo com 65 anos não processa lipídios da mesma forma que o de um adulto jovem. A atividade enzimática diminui, a motilidade intestinal se reduz e a inflamação tende a aumentar, criando um ambiente propício a maior absorção e menor eliminação do colesterol. A fibra solúvel da linhaça, no entanto, não apenas se liga a esse composto, mas também aprimora o ambiente metabólico como um todo. Ao formar o gel característico, retarda a digestão dos demais nutrientes, estabilizando os picos glicêmicos e atenuando os picos de insulina, fatores que contribuem para a inflamação arterial. Dessa forma, a linhaça não se restringe a proteger as artérias, ela atua sobre os próprios mecanismos que levam à sua deterioração. No interior da aveia, milhões de fibras microscópicas expandem-se suavemente durante a digestão, promovendo uma liberação controlada de nutrientes. Por essa razão, indivíduos que consomem linhaça com regularidade relatam maior saciedade, energia mais estável e melhora no trânsito intestinal. Para a população idosa, contudo, os benefícios transcendem o bem-estar imediato. Essas fibras aliviam a sobrecarga do pâncreas, do fígado e do coração, reduzindo o estresse metabólico acumulado ao longo de décadas de hábitos inadequados e exposição a fatores ambientais adversos. E o fazem sem efeitos colaterais, sem dependência e sem barreiras financeiras.
Um dado alarmante divulgado pela Associação Americana do Coração revela que mais de 70% dos adultos com mais de 65 anos apresentam algum grau de acúmulo de placas ateroscleróticas, muitas vezes sem qualquer sintoma prévio. A formação dessas placas não ocorre de maneira abrupta, mas sim de forma gradual, ano após ano, impulsionada por partículas de LDL que, em condições ideais, jamais deveriam ultrapassar a barreira digestiva. As fibras solúveis atuam como um filtro natural, interceptando essas partículas antes que alcancem a circulação. Trata-se, em essência, de um mecanismo de controle biológico que impede a progressão do dano vascular. Paradoxalmente, a maioria dos idosos consome menos da metade da quantidade diária recomendada de fibras. Essa carência não apenas eleva o risco de constipação e desconforto digestivo, mas também sobrecarrega o sistema cardiovascular. Quando a ingestão de fibras é insuficiente, maior quantidade de colesterol é absorvida, a inflamação se intensifica e o acúmulo de placas se acelera. Por outro lado, o aumento, ainda que modesto, no consumo de fibras solúveis promove um reequilíbrio sistêmico. A linhaça destaca-se nesse contexto por apresentar uma das maiores concentrações de fibras solúveis encontradas na natureza, superando alimentos tradicionalmente associados à saúde cardiovascular, como aveia, maçãs, feijões e a maioria dos vegetais combinados. Estudos clínicos reiteram que a linhaça figura entre os alimentos naturais mais eficazes na promoção da saúde arterial, com efeitos particularmente pronunciados em indivíduos mais velhos, cujo organismo responde de maneira mais sensível às intervenções dietéticas. Assim que entra em contato com o trato digestivo, a mucilagem da linhaça inicia um processo de hidratação e expansão, aderindo às moléculas de colesterol como um adesivo. Esse mecanismo não é gradual, inicia-se em poucas horas e, com o tempo, seus efeitos se acumulam. Dia após dia, a corrente sanguínea transporta menos partículas de LDL, as artérias sofrem menor agressão, a inflamação diminui e os riscos se atenuam. Ainda assim, a simplicidade dessa solução frequentemente leva à sua subestimação. Vivemos em uma era na qual as melhorias na saúde são comumente associadas a avanços tecnológicos, medicamentos inovadores ou protocolos complexos. No entanto, as respostas mais poderosas muitas vezes residem na elegância discreta da natureza. Uma colher de linhaça moída, incorporada à aveia matinal, transcende a mera receita culinária. Constitui um ato cotidiano de proteção, um hábito que fortalece as vias responsáveis por conduzir a vida ao cérebro, ao coração, aos músculos e aos demais órgãos. Cada vez que as fibras solúveis removem o colesterol do organismo, reescreve-se a trajetória da saúde, alivia-se a carga sobre o coração e reduz-se a probabilidade do principal fator de mortalidade global, as artérias obstruídas. E tudo isso ocorre de maneira suave, natural e contínua, sem intervenções invasivas, apenas pela ação da nutrição exercendo sua função primordial. A verdadeira magnitude da fibra solúvel da linhaça não reside em suas dimensões diminutas, mas na capacidade de transformar, de modo silencioso e persistente, o destino cardiovascular de quem a consome. Protocolos, nenhuma exigência de disciplina rigorosa ou alterações drásticas nos hábitos alimentares. Basta incorporar uma porção modesta de linhaça moída às refeições cotidianas para que seus efeitos cardioprotetores se manifestem de forma progressiva e sustentável. Não se trata de uma solução temporária, mas de um investimento contínuo na saúde vascular, cujos benefícios se acumulam ao longo dos anos, como um capital biológico que se valoriza com o tempo. A acessibilidade da linhaça é outro aspecto que reforça sua relevância científica e prática. Diferentemente de suplementos sintéticos ou terapias de alto custo, ela está disponível em qualquer mercado, com preço acessível e versatilidade culinária. Pode ser adicionada a iogurtes, vitaminas, sopas ou até mesmo a preparações assadas, sem alterar significativamente o sabor ou a textura dos alimentos. Essa simplicidade contrasta com a complexidade dos mecanismos que desencadeia no organismo, demonstrando que a natureza, em sua sabedoria, frequentemente concentra soluções poderosas em elementos aparentemente modestos. Estudos epidemiológicos revelam que populações com maior consumo de fontes vegetais de ômega 3, como a linhaça, apresentam não apenas menor incidência de doenças cardiovasculares, mas também uma trajetória de envelhecimento mais saudável. A relação entre ALA e longevidade não se limita à prevenção de eventos agudos, como infartos ou acidentes vasculares cerebrais. Ela se estende à preservação da função endotelial, à manutenção da elasticidade vascular e à redução do estresse oxidativo sistêmico. Em outras palavras, o ALA não apenas protege o coração,
mas contribui para a integridade de todo o sistema circulatório, retardando processos degenerativos associados ao avanço da idade. A ciência por trás desses efeitos é robusta e multifacetada. Pesquisas demonstram que o ALA modula a expressão de genes envolvidos na resposta inflamatória, inibindo vias pró-inflamatórias como a do NF-κB, um fator de transcrição associado a diversas doenças crônicas. Além disso, sua metabolização gera compostos bioativos, como os eicosanoides anti-inflamatórios, que atuam diretamente na regulação do tônus vascular e na prevenção da agregação plaquetária. Esses mecanismos explicam por que indivíduos com maior ingestão de ALA apresentam níveis mais baixos de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, ambos implicados no desenvolvimento da aterosclerose. Outro ponto crítico é a sinergia entre o ALA e outros componentes da linhaça, como as lignanas e a fibra solúvel. Enquanto o ALA combate a inflamação e o estresse oxidativo, as lignanas exercem efeitos antioxidantes e fitoestrogênicos, contribuindo para a modulação hormonal e a proteção celular. Já a fibra solúvel, como mencionado anteriormente, atua na regulação do colesterol e na promoção da saúde intestinal, criando um ambiente metabólico mais favorável à saúde cardiovascular. Essa combinação de fatores faz da linhaça um alimento funcional completo, cujos benefícios transcendem a soma de suas partes individuais. Para a população idosa, em particular, essa abordagem integrada é especialmente valiosa. O envelhecimento está associado a um declínio gradual da capacidade antioxidante endógena, tornando o organismo mais suscetível aos danos causados pelos radicais livres. Nesse contexto, o ALA atua como um reforço externo, compensando parcialmente essa perda e ajudando a preservar a função mitocondrial, essencial para a produção de energia celular. Além disso, sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a resistência periférica contribui para a prevenção de complicações metabólicas, como diabetes tipo 2, que frequentemente coexiste com doenças cardiovasculares. A segurança do consumo de linhaça também merece destaque. Ao contrário de alguns suplementos ou medicamentos, que podem apresentar interações adversas ou efeitos colaterais indesejados, a linhaça é amplamente reconhecida como segura quando consumida em quantidades moderadas. Estudos clínicos não identificaram riscos significativos associados à sua ingestão, mesmo em doses superiores às recomendadas para fins terapêuticos. No entanto, é importante ressaltar que, como qualquer alimento, seu consumo deve ser equilibrado e adaptado às necessidades individuais, especialmente em casos de condições médicas específicas ou uso de anticoagulantes, nos quais a moderação é aconselhável. A evidência científica acumulada ao longo das últimas décadas reforça a linhaça como uma das intervenções nutricionais mais eficazes e acessíveis para a promoção da saúde cardiovascular. Seu potencial não reside em promessas milagrosas, mas em resultados consistentes, observados em estudos populacionais e ensaios clínicos. Mais do que um alimento, ela representa uma estratégia preventiva baseada em princípios biológicos sólidos, capaz de alterar o curso de doenças crônicas antes mesmo que seus sintomas se manifestem. Em um cenário onde as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em todo o mundo, a linhaça emerge como uma ferramenta simples porém poderosa, na construção de um futuro com menos sofrimento e mais vitalidade. Através de um mecanismo inteiramente natural e desprovido de efeitos adversos significativos. Essa redução, observada em ensaios clínicos randomizados, não apenas alivia a sobrecarga hemodinâmica sobre o sistema cardiovascular, mas também diminui substancialmente o risco de eventos agudos, como infartos e acidentes vasculares cerebrais, que frequentemente decorrem de elevações crônicas da pressão arterial. O que torna esses achados ainda mais relevantes é a sua consistência em diferentes faixas etárias, incluindo indivíduos acima de 65 anos, nos quais a rigidez arterial e a disfunção endotelial tendem a ser mais pronunciadas. A ação dos lignanos, no entanto, transcende a mera regulação pressórica. Estudos recentes demonstram que essas moléculas exercem um efeito protetor direto sobre o endotélio vascular, promovendo a reparação de microlesões e inibindo a adesão de células inflamatórias às paredes arteriais. Esse processo, conhecido como disfunção endotelial, é um dos primeiros sinais do envelhecimento vascular e um precursor silencioso de doenças ateroscleróticas. Ao modular a expressão de moléculas de adesão, como a VCAM1 e a ICAM1, os lignanos reduzem a infiltração de monócitos na íntima arterial, interrompendo assim o ciclo vicioso que culmina na formação de placas instáveis. Essa propriedade é particularmente valiosa em populações idosas,
nas quais a capacidade regenerativa do endotélio encontra-se naturalmente comprometida. Além disso, evidências sugerem que os lignanos da linhaça atuam sinergicamente com outros compostos bioativos presentes na semente, como os ácidos graxos ômega 3 e as fibras solúveis. Enquanto o ácido alfa-linolênico ALA exerce efeitos anti-inflamatórios e antitrombóticos, as fibras promovem a excreção de ácidos biliares, reduzindo os níveis circulantes de colesterol LDL. Essa combinação única confere à linhaça um perfil cardioprotetor multidimensional, capaz de atuar simultaneamente em múltiplas vias patogênicas. Em um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, a suplementação diária com linhaça moída resultou em uma redução média de 18% nos níveis de LDL em indivíduos hipercolesterolêmicos, um efeito comparável ao de algumas estatinas, porém sem os riscos associados à terapia farmacológica. A relevância clínica desses achados é amplificada quando se considera o contexto atual de envelhecimento populacional. Com o aumento da expectativa de vida, a prevenção de doenças cardiovasculares em idosos tornou-se uma prioridade de saúde pública. Nesse cenário, a linhaça emerge não apenas como um alimento funcional, mas como uma estratégia acessível e escalável para a promoção da saúde vascular em larga escala. Sua incorporação à dieta diária, seja por meio de preparações culinárias ou suplementos padronizados, representa uma intervenção de baixo custo e alto impacto, capaz de retardar o declínio funcional associado ao envelhecimento. Contudo, é fundamental reconhecer que os benefícios da linhaça não se limitam ao sistema cardiovascular. Pesquisas recentes indicam que os lignanos também exercem efeitos neuroprotetores, modulando vias inflamatórias no sistema nervoso central e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Além disso, sua ação antioxidante contribui para a preservação da função cognitiva, um aspecto crítico para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida em idosos. Esses achados reforçam a ideia de que a linhaça não é apenas um alimento cardioprotetor, mas um aliado abrangente na promoção do envelhecimento saudável. Em última análise, a linhaça exemplifica como a natureza pode oferecer soluções sofisticadas para desafios complexos da saúde humana. Sua composição bioquímica, meticulosamente selecionada ao longo de milênios de evolução, fornece um arsenal de moléculas capazes de atuar em sinergia para proteger o organismo contra os danos do tempo. Para aqueles que buscam preservar a vitalidade na terceira idade, a adoção de hábitos alimentares baseados em evidências científicas, como a inclusão diária de linhaça, pode representar a diferença entre um envelhecimento marcado por limitações e um envelhecimento ativo, pleno e resiliente. Nesse sentido, a linhaça não é apenas um alimento, é uma escolha consciente em direção a uma vida mais longa e saudável. Exclusivamente por meio do potencial intrínseco da natureza. Para indivíduos na terceira idade, cujos corações realizam mais de 100.000 batimentos diários, os lignanos presentes na linhaça oferecem alívio a cada contração cardíaca. No entanto, apesar de sua relevância, tais compostos permanecem amplamente desconhecidos pela população. Enquanto fibras e ácidos graxos ômega 3 são frequentemente mencionados, os lignanos figuram como agentes protetores silenciosos, atuando na reparação de danos acumulados ao longo dos anos, sejam eles decorrentes de estresse crônico, padrões alimentares inadequados, exposição a toxinas ambientais ou do próprio estresse oxidativo inerente ao envelhecimento. Sua ação se manifesta sobretudo na prevenção da oxidação do colesterol LDL, etapa fundamental no desenvolvimento da aterosclerose. O LDL, quando oxidado, torna-se o principal agente inflamatório das artérias, contribuindo para a formação de placas que comprometem a saúde cardiovascular. Os lignanos, nesse contexto, funcionam como uma barreira protetora, impedindo que tais partículas adquiram propriedades patogênicas. Essa proteção diária reduz a sobrecarga arterial, modula processos inflamatórios, estabiliza desequilíbrios hormonais e neutraliza a ação de radicais livres. Cada porção de semente de linhaça moída contém uma concentração suficiente desses compostos para redirecionar a biologia dos vasos sanguíneos, favorecendo a regeneração em detrimento da degeneração. Não por acaso, pesquisadores classificam a linhaça como uma das intervenções naturais mais promissoras já investigadas no campo da saúde cardiovascular. Sua eficácia não reside na complexidade de seus mecanismos, mas na constância de sua ação. Os lignanos operam em harmonia com o organismo, promovendo equilíbrio em vez de imposição. Sua atuação não se limita à proteção arterial por meio de força, mas sim pela restauração da homeostase vascular.
Para a população idosa, representam uma estratégia suave porém robusta de preservar a circulação, estabilizar a pressão arterial, atenuar o estresse oxidativo e manter a elasticidade das artérias, estruturas que ao longo das décadas sustentaram cada etapa da existência humana. Basta uma simples colher de semente de linhaça moída diariamente para desencadear um impacto capaz de redefinir o curso da saúde cardíaca nos anos subsequentes. A verdadeira potência da fibra solúvel da linhaça não reside em sua modesta apresentação, mas em sua confiabilidade. Sua ação é discreta, contínua e universal, beneficiando tanto indivíduos mais jovens quanto, de forma ainda mais expressiva, aqueles com idade superior a 65 anos. Ao incorporá-la ao café da manhã como no mingau de aveia, estabelece-se uma parceria com um dos alimentos mais respaldados pela ciência na proteção cardiovascular. Essa escolha transcende a mera ingestão de nutrientes, representa um compromisso com a melhoria da circulação, o aumento da vitalidade, a promoção da longevidade e, acima de tudo, o reconhecimento do papel inestimável que as artérias desempenharam ao longo de toda uma vida.